Bom, pessoal, então, de novo, boa noite, né? A gente inicia a aula de Química Ambiental. Nós temos conversado sobre a parte de solos, que é o terceiro compartimento, né? Então, isso é dividido ao longo das disciplinas de Química Ambiental, que vocês já começaram no semestre anterior. E nas últimas aulas a gente falou de solo, da formação do solo, das características físico-químicas do solo. E na última aula a gente falou sobre, iniciamos na verdade, né, a questão que envolve a poluição de solo. Que essa poluição, pessoal, é alteração indesejável, como a gente já sabe, né? Então, da mesma maneira, quando a gente fala de, de efeitos indesejados, né, de agentes poluentes, isso acontece tanto no ar, como na água, como também no solo. Só que quando a gente fala em poluição, pessoal, nós sabemos que a poluição ela é originária das atividades antropogênicas. Quando nós falamos de atividades antropogênicas, que atividades antropogênicas são essas? São atividades realizadas pelo próprio homem e que isso vai trazer, de alguma forma, alterações, gerando os impactos que, como nós sabemos, pode ser na saúde, no meio ambiente e nos materiais, certo? Na parte de solo, o pessoal não é diferente, né? Então, nós temos alterações indesejáveis nas diferentes áreas, então, em áreas urbanas, em áreas rurais, né? Que hoje, de certa forma, existe ainda. Nós falamos de áreas urbanas e áreas rurais, mas que hoje, pessoal, não tem um distanciamento, porque todos os acessos que nós temos nas áreas urbanas, nós também podemos ter na área rural. Então, tem alguns autores que não gostam muito quando a gente fala dessa divisão de área rural e área urbana, certo? Mas quando a gente fala em poluição, acontece essa poluição ela acontece como consequência da própria atividade desenvolvida nessas diferentes áreas, certo? E a gente vai ver que essa poluição de solo, que como nós vimos na aula passada, ela pode ser de substâncias que são inertes, que são aquelas que elas ocupam um lugar no espaço, aquelas não inertes, e a gente vai ver futuramente que nós temos os poluentes perigosos, que são aqueles que vão trazer um prejuízo maior. Dentro desses resíduos perigosos, a gente vai ver que existem vários tipos de resíduos perigosos, aqueles que são tóxicos, aqueles que são radioativos, aqueles que são patogênicos. Então, cada um deles tem uma característica diferente e que por que eles são considerados perigosos? Porque eles trazem esses efeitos, como eu falei para vocês, mas eles requerem uma forma de armazenamento e tratamento adequada. Então, um resíduo patogênico eu posso disponibilizar em qualquer lugar? Não, ele precisa passar por um tratamento e depois um armazenamento, né? Quando eu falo de um resíduo radioativo, ele pode ser descartado em qualquer lugar, de qualquer maneira, né, sem nenhum cuidado prévio, né? Então, normalmente, esses resíduos perigosos, eles apresentam uma legislação específica que envolve tanto as questões da geração como também do tratamento e armazenamento, certo? Mas é um capítulo inteiro só sobre isso. Hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente vai colocar esse contexto da poluição de solos dentro do curso de Química Ambiental, certo? Então vamos lá? Deixa eu ver como é que está a projeção aqui.
Então, vamos lá. Todos enxergam, pessoal, a apresentação? Sim? Então, vamos lá. Pessoal, essa, essa introdução, na verdade, vocês já conhecem, né? Então, o que que nós temos? Que a partir da Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII, houve uma transição econômica e, consequentemente, um processo migratório de grande escala. O que foi esse processo migratório? Muitas pessoas que estavam na área rural, elas migraram para as áreas urbanas quando aconteceu a Revolução Industrial. Então, o que foi a Revolução Industrial? O próprio nome já diz, um desenvolvimento de indústrias, né, que fez que houvesse a necessidade de mão de obra e que, consequentemente, atraísse pessoas para aquele meio, né? Então, com isso, uma produção em larga escala de uma grande quantidade de resíduos. Associado a isso, a gente tem um aumento mundial, mas o aumento da população mundial. Por que, que o aumento da população mundial ela casa com essa revolução industrial? Porque nesse período também a gente teve um grande desenvolvimento de materiais, produtos e medicamentos, né? Medicamentos e vacinas. E, consequentemente, então, permitiu também que a qualidade de vida da população melhorasse e ela passasse a viver mais, né? Então, estima-se que desde a Revolução Industrial, a população humana tem aumentado 8 vezes. E isso vai continuar crescendo. Aqui eu coloquei que 10 bilhões de habitantes em 2011, né, que era uma previsão desse dado que eu peguei, mas na verdade esse não é 2011, certo, pessoal? Em 2011 a gente atingiu 7 bilhões. Então, aqui um gráfico, né, o crescimento exponencial da população e o gráfico, né, de como que aumentou isso. Então, para a população passar do primeiro para o segundo milhão, ela demorou 120 anos, 180 anos, deixa eu aumentar um pouquinho, 120 anos, depois do segundo para o terceiro, 32 anos, para o terceiro para o quarto, 15 anos, quarto para o quinto, 13, quinto para o sexto, 12, e sexto para o sétimo, 12 anos, que foi que em 2011 a gente atingiu a marca dos 7 bilhões e agora a gente está beirando também a marca dos 8 bilhões. Então a gente vai vendo que a cada ano que passa diminuiu o tempo para que a gente tenha um salto na quantidade populacional. Então aqui um outro, né, só para a gente colocar o crescimento urbano, né? Aqui só o crescimento urbano mundial, então em bilhões de pessoas, então nós estamos aqui em 2020, 4,2 bilhões de pessoas moram nos centros urbanos, né? E, consequentemente, todo o impacto que essas pessoas geram num centro urbano e geração de resíduos e poluição de todas as formas, né? E aí a previsão para 2030 de 5 bilhões de habitantes. Aqui, pessoal, é uma tabela falando sobre as 10 maiores megalópolis do mundo e como que foi a transição em 10 anos de 2005 a 2015. E ainda não saiu a de 2020, por exemplo, para que a gente possa comparar. Se nós verificarmos a quantidade de pessoas, nós temos aqui, em primeiro lugar, Tóquio, que tinha 35,2 milhões de habitantes.
a Cidade do México 19, Nova York 18, São Paulo 18, Mumbai 18, Nova Delhi 15, Xangai 14, Calcutá 14, Jacarta na Indonésia 13 e Buenos Aires 12. Então, o que significa isso, pessoal? Milhões de pessoas morando nesses grandes centros urbanos. Em 2015, pessoal, isso permaneceu e, na verdade, a gente teve até um aumento populacional nessas cidades. Então, um jogo de cadeiras aqui com a mudança do que a gente chama dos top 10, né? Das grandes populações urbanas. Então, Tóquio continuou como a líder, Mumbai, na Índia, que antes estava em quinto, passou para segundo, então ela tinha 18,2 milhões e hoje, ela, em 2015, né, esse número já mudou também, 21,9. Cidade do México, que tinha 19, passou para 21. São Paulo tinha 18,3, passou para 20,5. Nova York, que tinha 18,7, passou para 19,9. Nova Delhi, de 15, pessoal, passou para 18,6 milhões. Xangai, de 14,5, passou para 17. Então, a gente teve um aumento aí quase de 20%. Calcutá, de 14 para 17. Jacarta, 13,2, passou para 16,8. E Buenos Aires, que não faz parte mais do top 10 em 2015, mas aparece Dhaka, que é uma cidade em Bangladesh, também com seus 16,8 milhões. Então, pessoal, quando a gente olha esses números, a gente tem que enxergar o que está por trás desses números. Se aqui o nosso enfoque o nosso enfoque é a gente pensar no centro urbano, na poluição gerada por eles, vocês imaginam o impacto que gera uma população de 35 milhões de habitantes, né? Não tem sistema, não tem sistema de saneamento que possa dar conta disso tudo, né? Então, algum impacto, se não for diretamente para o lugar, ele vai gerar um impacto em algum outro lugar, porque lembra das leis de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na verdade, isso vai se esparramando aí pelo mundo e, consequentemente, gerando seus impactos. E aí, aquele velho gráfico, né? Do aumento populacional, a taxa, que continua errado, pessoal, a tendência é chegar a 11 milhões, a taxa de crescimento anual é de 1,3% da população por ano, que significa que a cada ano a gente tem um aumento de 78 bilhões. Então, a população é a grande contribuidora para a questão da poluição, seja ela direta ou indiretamente, né? E os recursos naturais envolvidos nessa crise, né? Que a gente define aí como uma crise ambiental, né? Porque nós sabemos que os insumos, né? Que recurso natural, qualquer insumo que os organismos, população e ecossistema necessitam para sua manutenção, e a gente sabe que esses recursos naturais, eles são findáveis, né? Então, eles tendem a acabar em função de que a sua ocupação e a sua utilização é muito maior quando comparado à sua capacidade de regeneração. Então, não regenera? Regenera. Só que o tempo de impacto, o tempo de consumo, ele é muito maior do que o tempo de reestabelecimento. E aí, o aumento da quantidade de lixo. Então, o enfoque aqui, pessoal, como a gente vai falar de centros urbanos, a gente fala de resíduos sólidos, né, que é o principal poluente, que embora muitos desses resíduos sólidos sejam resíduos inertes, o que vai acontecer é que eles contribuem com o volume gerado. E aí, quando a gente fala do lixo, quando a gente fala dos resíduos sólidos,
eles estão muito relacionados também aos bens de consumo. Então, países como os Estados Unidos, eles geram aí 3,2 quilos de lixo, de resíduo domiciliar por dia, per capita. O que significa isso? Lixo per capita em quilo é a quantidade de resíduos que um país, né, uma população gera por dia. Uma pessoa gera por dia, por isso que é per capita. Então, um país como os Estados Unidos, ele gera de resíduo 3,2 quilos. Aí você fala assim, mas por quê? Porque é um país que tem um alto desenvolvimento econômico e o consumo de produtos industrializados é muito alto. E junto com esses produtos industrializados, nós não vamos nem falar com relação à saúde, mas que esses produtos que são industrializados, junto com eles, nós sabemos que vêm as embalagens, os mais variados tipos de embalagem. Então, certamente, a gente faz uma relação do consumo de produtos industrializados com a quantidade de resíduo per capita. O resíduo per capita, pessoal, é uma média, mas eles nos dá uma noção bastante grande da quantidade de resíduos que são gerados. A Itália, 1,5, a Holanda, 1,3, o Japão, 1,1, o Brasil, em média, 1 quilo, a Grécia, 0,8 e Portugal, 0,6. Então, lembra que a gente já falou na aula passada que se eu quiser saber o perfil de uma pessoa e até mesmo o poder aquisitivo dela, a gente pode, a gente pode verificar o lixo, né, os resíduos que ela gera, porque daí a gente tem uma noção do comportamento de consumo daquela pessoa. Então, aqui, pessoal, como os resíduos gerados, eles estão muito relacionados, eles estão muito relacionados ao nosso consumo. Tem um fotógrafo que ele saiu fotografando famílias e junto com ela a compra de supermercado. Então, essas são algumas fotos de uma série desse autor que eu acabei não colocando a referência, mas que ele fotografa a família e a compra da semana. E para completar, ele coloca o valor que ele gastou para isso e quais são as comidas favoritas. Então, essa é uma série de fotos de família com a compra do supermercado, mas ele também tem uma outra coleção de fotos que envolve supermercados ao longo do mundo, ao redor do mundo, que também tem fotos muito boas e muito inusitadas, né? Porque cada um tem uma forma diferente, né? Então, que também relacionado ao desenvolvimento econômico, porque países como os Estados Unidos, onde que se faz compra, é só a gente perceber a quantidade de supermercados que existem e que, consequentemente, a compra de produtos embalados e industrializados. Num país de baixa renda, né, ou pouco desenvolvido, as compras normalmente são feitas em feiras, né, onde você escolhe o produto a ser levado e coloca numa própria embalagem, né, sem a necessidade de capas e capas e capas e capas. Então, aí você fala assim, mas produto industrializado tem muita capa, tem muita embalagem? Tem muito, pessoal. Eu sempre gosto de dar o exemplo da caixinha de Ferrero Rocher, que assim, eu fico indignada do tanto de embalagem que tem ali. E agora, os bombons, eles vêm embalados individualmente. E nessa embalagem que o chocolate é embalado, eu tenho uma parte plástica e aí a parte de baixo é alumínio. Então, misturando também, a meu ver, sem necessidade, uma quantidade de materiais diferentes que vai dificultar ainda mais o processo de reciclagem ou de reaproveitamento, certo? Então, comecem a reparar que quando vocês compram um produto industrializado,
o quanto que representa a embalagem no produto. Tanto que o marketing, ele desenvolve embalagens a partir dos nossos órgãos cognitivos, né? Então, algumas cores, colocação do produto na prateleira, o formato da embalagem, a quantidade de embalagem. Então, tudo isso, pessoal, tem um porquê, né? Por trás, e aí o convite ao consumo, né? E a gente vai ver, então, que isso também muda de acordo com o desenvolvimento econômico do país, da cidade ou da família, na verdade, né? Então, vamos lá. Então, aqui é uma família do Japão. E aí, o que que a gente observa na compra deles, pessoal? Se vocês quiserem falar no microfone ou colocar no chat, o que que a gente vê nessa compra? Nada? Ninguém vê nada? Frutas, que mais? Peixe, que mais? Que mais que a gente observa, pessoal? Verduras, alguma coisa diferente, inusitada nessa compra? Produtos industrializados. Que produtos industrializados, Marcos? Muitos produtos industrializados? Batatas. Então, olha o que que a gente tem, pessoal. Se eu for pensar em produtos naturais, nós temos aqui uma série de verdura, legumes, então a gente nem vai pensar na dieta, a gente vai pensar no consumo mesmo desses produtos. Então, uma série de produtos naturais aqui e uma série de produtos naturais aqui. Mas todo o restante, pessoal, é produto industrializado. Até o peixe, coitado, que ele tá numa embalagem de isopor e plástico em sulfilme em cima, né? Então, aqui do lado também. Então, nós vemos aí uma gama enorme de produtos industrializados. Então, como eu falei para vocês, não vamos entrar no mérito da dieta, vamos entrar no mérito apenas da embalagem que está presente nesses produtos, porque esses produtos eles serão consumidos e, consequentemente, a embalagem deles serão descartadas, certo? Então, a gente olha aqui os copos de noodle, que é de isopor, a gente vê as embalagens plásticas com tinta, nós vemos o isopor que envolve a carne, que envolve o peixe, nós vemos a parte de peixe, que também contém isopor e plásticos. Depois aqui a parte de garrafas de vidro. Então, cada uma dessas embalagens, pessoal, ela vai se tornar um resíduo depois, né? Quando ele deixa de ser útil. A compra de uma semana, pessoal, deu 317 dólares, mais ou menos. Que isso aqui no Brasil de hoje daria mais de R$ 1.500 em uma semana. Aqui, uma família italiana, então a gente observa aí de uma quantidade menor de produtos industrializados, embora ainda tenha, né, lá atrás uma parte de embalagem do tipo PET, mas a gente vê que toda essa parte aqui da frente, ela não tem nem embalagem. Aí você fala assim, mas compra pão sem embalagem? Compra pão sem embalagem, pessoal. Que eu já comentei com vocês que eu tive a oportunidade de morar fora, né? E aí na Espanha tem uns mercadinhos que a gente chama de mercadilho,
e que pode ser tipo uma loja de conveniência ou também umas feiras de rua. E essas lojas de conveniência vendem pão, um pão bengala, tipo um pão não igual desse nosso, o pão bengala mesmo. E aí o pessoal simplesmente pega com a mão e coloca embaixo do braço e sai com isso, sem passar nenhum pedaço de papel em volta. Que para mim, pessoal, já era um pouco de porquice, né? Porque você pega a bengala na conveniência e coloca aqui embaixo do braço para não precisar ficar segurando com ela na mão, né? Não é um hábito muito saudável, né? Mas não que seja aqui o caso, mas a quantidade de embalagens plásticas e de isopor, ela é muito menor, né? E é o que a gente vê aqui na mesma parte de metais, né? Uma parte plástica e as embalagens plásticas das bebidas. A compra é equivalente em torno a US$ 260. E também a gente nem faz uma análise social, né, para ver o perfil da família. Aqui, pessoal, uma família que está num campo de concentração na África, e aqui a gente vê que a base da alimentação deles são as farinhas, os condimentos e a água. E que isso daqui custou 1,23 é, US$ 1,23, certo? Que as farinhas, elas dão a sustância, vamos dizer assim, que é a presença dos carboidratos, e depois, escasso, né, pessoal? E depois aqui, alguns condimentos. Aqui, uma família do Kuwait, então a gente já vê que o conceito de família é um pouquinho diferente, porque a gente vê também que as pessoas que colaboram na casa, elas fazem parte da família e que sempre acaba sendo uma prima, uma tia que vem trabalhar, solteira, né? Que vem trabalhar nas casas de família. Então aqui a gente vê um volume bastante grande, de ver também produtos industrializados, mas a gente tem aí pelo menos um quarto de produtos não industrializados. Aqui, uma família americana. O que a gente vê na família americana, pessoal? O que a gente vê nessa família americana? Quase que exclusivamente, pessoal, produtos industrializados. Então, como quase exclusivamente, né? A gente vê aqui no centro que eu tenho uva, talvez alface, né? Uma banana aqui, mas todo o resto, pessoal, é tudo produto industrializado. Então a gente vê os junk foods, a gente vê os refrigerantes, nós vemos as pizzas, né, as carnes, os frangos, mas todos eles em embalagens plásticas, um pouco de vidro, né, mas que isso acaba contribuindo, e sem dizer que a compra custou US$ 341. Aqui uma família mexicana, então a gente vê basicamente os produtos naturais sem embalagem e depois lá no fundo as bebidas, né? E um pouco de produto industrializado e que contém embalagens. E o valor aí de US$ 189. Aqui uma outra família chinesa, então também um pouco de produto natural, mas também uma outra quantidade de bastante expressiva de produtos industrializados, então, consequentemente, uma grande quantidade de embalagens. Depois, uma família egípcia, também o conceito de família ela é diferente do nosso, então lá não tem um conceito de primo, por exemplo, porque o filho do meu irmão também é meu filho, então não tem o conceito primo, né?
E aqui a gente vê que basicamente a quantidade de produtos industrializados é muito, muito pequena e, consequentemente, então a quantidade de resíduos também vai ser baixa. E aí o valor da compra de 68,53 dólares. Aqui, uma família no Equador, e o que a gente vê é que exclusivamente eu não tenho produtos industrializados, né? Então, as bananas, aqui acho que é cenoura, né? Alguns cereais que mantêm aí a família bem grande, né? E bem unida, e bem feliz. E a gente vai ver que tem algumas que não têm essa simpatia toda, né? E aqui, então, o valor, até que foi bastante, de 31 dólares. Aqui, uma família inglesa, basicamente essa parte aqui de produto natural e o restante tudo de produto industrializado, né? Além da qualidade da comida. E sem contar que a gente tem um quinto elemento aqui, que é o cachorro que faz parte da família. Ele aparece na foto e a alimentação dele também faz parte da compra semanal. E o valor, então, de 253 dólares. Aqui uma família do Butã, que ela é na Ásia, perto ali da China. Então a gente também vê basicamente só produtos naturais e o valor de 5 dólares. Aqui uma família alemã. Então a gente vê também, com exceção desses vegetais, que basicamente são produtos industrializados. Água, cerveja, as carnes, leite. E aí, o gasto, pessoal, de 500 euros. Ah, desculpa, de 500 dólares. Então, é a compra mais cara. Aqui, uma família da Índia, também praticamente produtos naturais. Uma família canadense, que o perfil não é muito diferente da comida mexicana, da comida americana, né? Então a gente vê produtos industrializados, um pouco não industrializados, mas mesmo os demais possuem uma grande quantidade de embalagem. Uma família francesa também tem o pet como personagem da família e muito produto industrializado também. Então, lá atrás, e o valor de 420 dólares. Uma família turca, então também basicamente só produtos naturais, e o valor disso tudo deu 145 dólares. E aqui, pessoal, uma família em Mali, que também é uma região da África muito pobre. E lá as famílias elas são muito grandes. Na verdade, é uma região onde é possível ter a poligamia. Todo mundo sabe que a poligamia é que uma pessoa ela pode casar com mais um ser pode se casar mais de uma vez. Aqui no Brasil isso não é aceito, né? E lá não, né? Então, fácil a gente vê notícias no jornal, ou parece alguma reportagem, um senhor, um homem, né, com 3 mulheres e aí com 60 filhos, né? Então, famílias grandes e uma dieta bem básica, né? Então, de novo, os cereais ali presentes, que lembra que os cereais possuem carboidratos, que é a nossa principal fonte de energia. Então, pessoal, com isso, deu para a gente perceber o perfil do consumo da população e, consequentemente, fazer uma previsão com relação ao perfil de poluição, ao perfil de sujeira. Então, quando a gente compara as famílias, uma família como essa numerosa, e compara com uma família como essa nem tanto, né?
Essa, uma família com pessoas, né? 4 pessoas, mas a quantidade de resíduo que ela vai gerar disso daqui é extremamente grande. Então, será que tem diferença no tipo de lixo de acordo com o desenvolvimento econômico do país? Então, o que que nós sabemos? Que tudo aqui, toda aquela compra que a gente viu das famílias, pessoal, elas vieram embaladas e, consequentemente, isso vai gerar um resíduo. Quando a gente pensa nisso, países industrializados, países de renda média, países de baixa renda, se eu falei para vocês que é possível entender e conhecer uma pessoa pelo lixo que ela gera, então é claro que é possível mensurar e medir o tipo de embalagem presente nos lugares e de consumo e, consequentemente, fazer essa previsão. Então, aqui, pessoal, é uma figura bem carimbada que mostra a composição dos resíduos sólidos em diferentes países com níveis de desenvolvimento. Então, nós temos aqui os países industrializados, os de renda média e os de baixa renda. Então, o que que a gente pode falar desses gráficos, pessoal? E se a gente for olhar a legenda, o que que nós temos? Que 20, no caso dos países industrializados, 25% da composição dos resíduos é vegetal. Depois, 31% é papel, 13% são outros, mais 5% de têxtil, 8% de metal, 8% de plástico, material plástico, e 10% de vidro. Então, por que que aqui os vegetais eles são 25%? Porque, na verdade, tem o consumo de produtos industrializados e que eles vão gerar plástico, papel, metal, né? Quando a gente pensa num país de renda média, nós temos que quase 50% são produtos de origem vegetal. 14% papel, a quantidade de plásticos é maior, então metal, e aí aqui outros, né? O têxtil e borracha, e couro e madeira. Então a gente vê que tem uma mudança aqui na quantidade de vegetais. E nos países de baixa renda, isso continua é, se alterando, né? 60% então de produtos de origem vegetal, e aí depois o aumento em outros tipos de materiais, uma pequena quantidade de polímero, uma pequena quantidade de resíduos têxtil, borracha, couro e madeira, e 2% de papel, certo? Então, a atividade econômica ela está muito, muito, muito atrelada ao perfil dos resíduos gerados. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, que quando a gente fala do descarte inadequado, muitas vezes a gente não tem ideia do tanto de tempo que isso vai ficar circulando no planeta. Então, aqui, pessoal, é algo bem estimado e bem genérico, porque, por exemplo, quando eu falo em saco plástico, eu preciso saber qual plástico que é esse. Quando eu falo em latas, eu preciso saber que tipo de lata é essa. Então, por isso que isso daqui, essa tabela é só uma demonstração, né? Mas que é possível fazer especificado bem certinho o tempo de meia-vida dos compostos. Todo mundo sabe, pessoal, o que que é tempo de meia-vida? O que que é o tempo de meia-vida?
que é o tempo de meia-vida, pessoal? É a metade do tempo? Acho que misturou aí, Gabriel. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a matéria. Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que eu tenha a degradação de metade da massa original de um determinado composto. Fica claro isso, pessoal? Então, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para a degradação da metade daquilo que eu estou medindo. E aí, com isso, pessoal, a gente tem uma série de produtos que esse tempo de meia-vida é muito longo. Então, o que a gente tem? Que quanto maior o tempo de meia-vida, maior é o tempo que o resíduo vai ficar na superfície, certo? Então, é o tempo necessário para a degradação de metade da minha amostra, sempre em massa, né? Então, papel, o tempo de degradação dele é de 2 a 4 semanas, o palito de fósforo 6, papel plastificado de 1 a 5, casca de banana de laranja 2 anos, chiclete 5 anos. Do que é feito chiclete, pessoal? Qual que é a definição química de chiclete? Ou goma de mascar? Borracha é uma resina petrolífica cheia de corante e açúcar, né? O tempo de degradação dele é de 5 anos. A lata, pessoal, que aqui ele não especificou se é de alumínio, se é de aço, colocou uma média de 10 anos. A ponta de cigarro, por que a ponta de cigarro? Porque ela tem aquele feltro, né? E ali ele tem um material diferente. O couro, 30 anos. Mas por que o couro dura tanto? Porque, na verdade, ele passou por um tratamento para durar. Então, quando a gente fala de couro, a gente não pode esquecer que o couro é pele, que precisou passar por um tratamento de curtimento para ter durabilidade. Então, quando o couro se torna resíduo, ele tem um tempo de meia-vida aí em torno de 30 anos. Saco plásticos de 30 a 40, cordas de nylon de 30 a 40. Então, lembra também que o saco plástico, eu preciso saber que saco plástico é esse. Latas de alumínio de 80 a 100 anos. Então, diferentemente dessa daqui, as latas de alumínio, elas acabam tendo um tempo de meia-vida bastante elevado. Tecido, também precisaria especificar o tipo de tecido, mas de 100 a 400 anos. Não dá para eu afirmar que é de 400 anos, pessoal, mas que tem alguns tecidos que têm essa grande durabilidade. O vidro, menos ainda, né? 4.000 anos, pneus indefinidos e garrafa plástica indefinida, que na verdade precisa saber que garrafa plástica é essa, que possivelmente é os de embalagem PET, certo? Então, é uma tabelinha meio mal feita, mas pelo menos a gente já tem uma ideia do tempo de meia-vida de determinados compostos. E aí a gente tem também os resíduos perigosos, que eles estão camuflados em casa, né? Então, na verdade, tem toda uma legislação específica opa, que envolve esse tipo de resíduo, mas eles também estão presentes no nosso dia a dia. Então, a gente tem os resíduos domiciliares potencialmente perigosos, né? E que aí pode ser um resíduo, um resto de material de pintura da última vez que você pintou sua casa, e que esses produtos podem ser tinta, pigmento, solventes, vernizes. Eu posso ter produtos para jardim, animais, pesticida, repelente, inseto e herbicida, produtos para motores, baterias, fluidos de freio e transmissão e óleos lubrificantes. E posso ter também
outros resíduos diferentes, que são pilhas, frascos de aerosóis em geral e lâmpadas fluorescentes, que é um grande perigo. O que vocês fazem com as lâmpadas fluorescentes de vocês? O que faz? Deixou de funcionar, faz o quê? Cerol, Gabriel, vou desconsiderar isso. O que faz? Muito horrível isso, Gabriel. Por tudo, né? Pelo cerol, pelo risco, pela contaminação com mercúrio que está dentro da lâmpada. Né? Então, não tem absolutamente nada de bom. Então, a gente sabe que as lâmpadas fluorescentes, elas são resíduos domiciliares que apresentam um potencial perigoso pela própria fabricação dela. Né? Então, dentro desse do bulbo, né, vamos dizer assim, ou dentro do cilindro das lâmpadas fluorescentes, eu tenho vapor de mercúrio. Então, consequentemente, quando ocorre a quebra dessa lâmpada, você libera o mercúrio. E aí você respira mercúrio, né? Porque você não vai quebrar a lâmpada jogando ela a 50 metros. Normalmente, ainda mais se for para fazer cerol, né? Acaba quebrando ali e respirando também aquele vapor. Então, muito, muito perigoso. Então, a gente deu um avanço aí com relação às lâmpadas de LED, que o processo de iluminação dele já é totalmente diferente. Então, pilhas, como a gente já sabe, né? Então, temos ali dentro das pilhas, metais, temos soda cáustica, né? E que isso promove o processo de oxidação. Depois, frascos de aerosol em geral, porque eu tenho um gás combustível aqui dentro, e as lâmpadas fluorescentes, que tem o perigo do vidro, né? Mas o principal, pessoal, é que ele tem o perigo do vapor de mercúrio ali dentro, certo? Hoje já tem lugares específicos para o descarte e depósito desse tipo de lâmpada, então é importante que a gente tenha um tratamento adequado, vamos dizer assim, de armazenamento dessas lâmpadas. Porque se você não tem onde levar, o que você tem que fazer é guardar, né? Não só lâmpada, mas muitos outros tipos de resíduos. Então, pessoal, esses são substâncias tanto inertes, como é o caso do que a gente viu no gráfico anterior, né? Então, lata, chiclete, corda de nylon, lata de alumínio. Então, eles estão presentes em qualquer comprinha do supermercado que a gente vai, a gente gera esse resíduo, e depois uma classe dos resíduos domiciliares com potencial perigoso, né? E essas coisas, elas de fácil alcance de jovens e crianças, a gente tem uma preocupação e uma tendência, uma preocupação e desejando que haja uma tendência para que nas lojas que vendem esses tipos de produto, eles informem o comprador sobre a periculosidade presente nesse tipo de resíduo, certo? E aí, pessoal, o que a gente vem conversando e falando sobre a questão do consumo, quanto que gera, que isso está atrelado a, ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? E aí o que a gente sabe é que esses resíduos hoje, eles já foram úteis em outros tempos, né? Então, a história do sapato velho, né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem aí a geração de uma grande quantidade de resíduos, que vai desde a parte de transporte, de habitação, de vestuário, de comunicação, né?
Então, essas substâncias úteis, elas estão presentes no nosso dia a dia. Bom, a única questão é que ela vai virar o resíduo depois, né? Então, por isso, cuidado com relação ao uso excessivo de embalagem. Então, historicamente, né, o desenvolvimento e avanço da sociedade está intimamente ligado à habilidade dos seus membros em produzir e manipular diferentes tipos de materiais. Então, aqui nós tivemos a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, né? Então, materiais de origem natural e que o homem, mesmo nos primórdios, ele teve a capacidade de desenvolver habilidades e montar as suas próprias ferramentas ou enfeites. Então, aqui, pessoal, alguns apontamentos de que os primeiros seres humanos tiveram acesso a apenas um número limitado de materiais de origem natural, que foi madeira, pele, pedra e argila. Com o tempo, eles foram descobrindo outras técnicas, e aí muitas coisas melhoraram, inclusive a qualidade de vida das pessoas, né? Então, os materiais cerâmicos, materiais metálicos, misturas de metais, mistura de cerâmica com metais. E aqui alguns dos cientistas perceberam que as propriedades dos materiais podem ser alteradas mediante tratamentos térmicos ou de adição de outras substâncias, que é o caso da produção da argila, né? Então, aqui, para a gente ter uma ideia, materiais naturais de pedra, madeira, argila e pele, e hoje a gente tem aqui uma evolução de materiais naturais tratados e melhorados, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha uma cerâmica e a gente olha uma cerâmica branca, a gente tem um processo por trás disso. E, consequentemente, ocorreu uma transformação, né? Então, na parte de plásticos, na parte de metais, mas o principal, assim, do meu ver, é o crescimento no consumo é, de materiais plásticos. E se vocês olharem nessa figura, eu tenho vidro, mas toda essa parte ali é vidro também, mas essa parte de baixo aqui a gente tem como material descartável, certo? E aqui, pessoal, só alguns exemplos, né, de como que esses materiais que vão se tornar resíduos, como que eles evoluíram e tivemos algumas aplicações. Então, um laboratório para o desenvolvimento de materiais, pessoal, é o esporte. Então, o Brasil foi para a Copa do Mundo com uma camisa produzida com fios de garrafa PET. A chuteira, essa daqui é do Neymar Júnior, né? Também chuteiras que valem muitas coisas, né? A chuteira ela é feita de medida, ela é confortável, ela impulsiona, né? Então ela tem um sistema de amortecimento diferenciado, então também tem que ficar de olho. Nas competições de natação, não sei se vocês acompanham um campeonato que aconteceu na China, e que muitos recordes foram quebrados. E aí eles foram verificar que muitos desses recordes quebrados eram em função do tipo de vestuário que os competidores utilizavam, que isso daqui é um macacão que imita a pele de tubarão, para que ele tenha uma grande agilidade, e realmente provou que tem, né? Já que muitos dos recordes foram quebrados, mas eles foram desconsiderados, né? Porque o uso dessa roupa foi meio que considerado um doping. Aqui em cima, a cena um dos esportes mais populares, e aí a gente vê o material que faz a bola, o tecido
que faz essa camiseta da Ponte Preta, né? O tecido da meia, que é diferente, o conforto da chuteira, que antigamente as chuteiras elas eram pesadas, eram fabricadas com cravo de metal, então era muito pesado, né? E que hoje a gente tem chuteiras aí super evoluídas, confortáveis, com design moderno, com tecido resistente, leve e que ocupa aí uma parcela dos consumidores de chuteiras. Aqui também a presença do material plástico num cartão de crédito, os materiais envolvidos na pigmentação de produtos cosméticos e dermocosméticos, e a presença nos carros, alguns super evoluídos e outros básicos, né? Então, que existe diferença com relação à fabricação e os cuidados de controle de qualidade e tudo mais. Aqui na sala de casa, né? Então, desde o tecido de algodão até os jogos de panela de os jogos de panela de metal e também jogos de panelas realizados por materiais cerâmicos. Então, aqui a gente vê a tinta na parede, a gente vê alguns adereços de decoração feitos, né, com diferentes tipos de materiais. Então, a gente diz o quê? Que uma parte da matéria do universo é composta de materiais, que são substâncias cujas propriedades se tornam utilizáveis em função da estrutura, máquina, dispositivo ou até mesmo de produtos consumíveis, né? Aí a ciência dos materiais, que também é uma disciplina que vocês vão ver no oitavo termo, né, envolve a investigação das relações que existem entre estrutura e a propriedade do material. Por que a gente está dentro desse contexto? Porque esse material ele vai virar um resíduo depois. E aí o que vai acontecer é que essa estabilidade, aquele tempo de meia-vida que nós vimos dos materiais, está relacionado justamente à questão da estrutura e da própria propriedade do material. Visa essencialmente a descoberta de conhecimentos fundamentais sobre os materiais, e isso é importante porque alguns grupos de pesquisa já estudam a questão da degradabilidade do material, ou então na fabricação de novos materiais que utilize produtos. Comentar. Ai, caramba, fugiu. O desenvolvimento de pesquisa de produtos que possuem biodegradabilidade, que consequentemente então vai permitir que o tempo de meia-vida dos materiais eles sejam menores. E aí nós sabemos que todos os materiais eles são compostos pelos elementos da tabela periódica, sem exceção, né? Então não tem material tabelado aqui na tabela periódica que não exista, né? Então, todos esses elementos, tá bom, vai, exceto os gases nobres, eles têm a capacidade de se combinarem para atingir a estabilidade e formar materiais, que para nós, sempre lembrando que esses materiais, eles nos remetem a resíduo, certo? E aqui uma classificação geral, né? Então, que os metais são normalmente uma combinação de elementos metálicos, possuem elétrons livres, bons condutores de eletricidade e calor, não transparentes, muito resistentes, fácil deformações, né? Então, isso a gente já sabe, em função até do próprio tipo, isso vem em função do próprio tipo de material
e, consequentemente, dos tipos de ligação existente, que no caso dos metais, pessoal, qual é o tipo de ligação química mesmo? Que tipo de ligação? As ligações metálicas, né, que são aquelas que formam aquela nuvem de elétrons e ele tem mobilidade e, consequentemente, vai fazer com que esses materiais tenham uma ótima condução de eletricidade e de calor, que é o que a gente realmente vê no dia a dia, né? Uma outra classe, pessoal, de materiais e que vira resíduos são os materiais cerâmicos, que normalmente são elementos metálicos e não metálicos, consequentemente formado, formando compostos iônicos, né, que metal doa e o não metal recebe. E alguns exemplos, né? Então, óxidos, nitreto de carbetos, argila, cimento e vidro, isolante, materiais duros e quebradiços, resistente a alta temperatura. Então, essas são as principais características dos materiais cerâmicos. E os materiais poliméricos, né? Então, quem que entra nessa grande classe de materiais? Entram plásticos, borrachas e adesivos, que quimicamente falando são materiais macromoleculares, então possuem uma massa molecular extremamente grande, mas que a sua cadeia nada mais são do que unidades que se repetem e que também vai gerar materiais aí que têm muitas funções. Então, nós sabemos que de 95 a 98% de todos os materiais que estão ao nosso redor são materiais poliméricos, que são originários de polímeros, certo? Então, são compostos orgânicos baseados em carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos. Então, essa é a base dos materiais poliméricos. São compostos orgânicos, consequentemente, esses átomos são formados por ligações covalentes. São produzidos pela criação de grandes estruturas moleculares a partir de moléculas orgânicas, que é um processo de polimerização, da mesma maneira que os outros compostos covalentes possuem baixa condutividade elétrica, baixa resistência à temperatura e origem pode ser sintética e natural, que dentro daquelas linhas de pesquisa que eu falei para vocês anteriormente, tem uma busca também para biopolímeros ou biomateriais, então que eles não tenham uma origem nos recursos naturais, tipo petróleo, mas que é possível sintetizar a partir de outros tipos de materiais. Mandioca, amido, celulose, quitosana e outros. Então, aqui alguns exemplos, né, do que é material plástico, que na verdade, quando a gente fala de plástico, a gente acaba falando errado, né? Porque é material polimérico. E aí, esse material polimérico, ele também pode ser natural ou sintético, certo? Então, aqui, os plásticos presentes em todas as áreas, né? Borrachas aqui, os pneus vedantes, né? Tubos, e depois fibras de celulose, no caso, ou fibras de plástico normal mesmo, né? Então, quem nunca viu uma vassoura que a parte de baixo era material plástico? Na verdade, tem a foto aqui. Então, essa parte superior é plástico e aqui a parte da vassoura também é material polimérico, com características diferentes e possivelmente materiais também diferentes. No caso do amido de milho, pessoal, ele é pura celulose. Então,
Aqui a estrutura dela, então olha as unidades que se repetem ao longo da cadeia e vai fazendo com que eu tenha a geração desta macromolécula. Os semicondutores, que possuem características intermediárias entre os metais, que são supercondutores, e os não metais, que não é condutor de nada, né? Então, possuem propriedades elétricas intermediárias entre condutores isolantes e são sensíveis a presenças de impurezas, né? Então, uma super responsabilidade, porque muitos dados passam, muitos dados passam por esse tipo de material, certo? Os nanomateriais, que na verdade são materiais em escala nanométrica, que esses materiais eles apresentam propriedades e características diferentes do que se ele tivesse numa escala macrométrica, né? Então são bem uma aplicabilidade bem definida. E aqui outras aplicações dos polímeros, né? Então, imitar um doce de sorvete, não sei, né? Os aparelhos para ter atenuação de ruído, que são à base de EVA, né? Aqui as telhas que têm conforto térmico, né? Então, sanduichada aqui com uma placa metálica. Os isopores, né, pessoal, de embalagem, as espumas de instrumentos, e aqui até uma foto de um polímero metálico, né, que não é algo tão novo, mas que aparenta ser uma novidade, né, que são espumas metálicas, com aplicações muito diferentes, mas vocês vão ver mais para frente que essas essas aplicações ali, elas são fundamentais para que cada vez mais a ciência dos materiais e a engenharia dos materiais cresça, preferencialmente sem a geração de resíduos. E aqui outras aplicações na área médica, por exemplo, né? Então, os principais são de prótese óssea, seja de joelho, seja de quadril, né? Então, a gente tem ali a química dos, dos materiais e, consequentemente, da produção de resíduos, a indicação de pinos metálicos. Aqui entendi. Então, aqui eles colocam, desculpa, pessoal, esses materiais, então, na verdade, de aplicação médica, né, apresenta algumas soluções inovadoras. Então, no caso aqui dessa prótese metálica, ela serve para colaborar na reconstrução óssea. E aí é implantado esses pellets aqui para que a pessoa possa ter uma maior recuperação e diminuir a taxa de rejeição desses materiais dentro do corpo, certo? Então, pessoal, na aula de materiais a gente esmiuça essa essa classificação desses materiais, mas só para mostrar para vocês, pessoal, que essas substâncias lindas, poderosas, que melhoram a nossa qualidade de vida, né? A gente paga um alto custo por ela, porque como ela é muito estável, ela vai se tornar um resíduo com um tempo de meia-vida bastante elevado, né? E vai perambular por aí, né? Ela vai ter, eu brinco que as, a sujeira tinha tempo, né? As poeiras têm tempo aí para as mudanças. Então, para as mudanças não, né? Eles têm estabilidade para poder caminhar pelo mundo inteiro, né? São inertes, mas essa estabilidade que
nos traz boas características para o desenvolvimento dos materiais, ela vai ser maléfica no processo de degradação. Então, aí que vai refletir no tempo de meia-vida desses materiais, certo? Sejam eles metálicos, cerâmicos ou poliméricos. Então, pessoal, todos esses materiais lindos, o que vai acontecer é que eles vão se tornar resíduos ambientais. E aí a gente precisa tratar, remediar ou armazenar esses resíduos de acordo com a classificação deles, que aí a gente conversa sobre isso na próxima aula. Certo, pessoal? Então, o foco é resíduo, mas acho que é importante mostrar para vocês que por trás de todo resíduo, pessoal, tinha um material bom e de ampla aplicabilidade, certo? Então, pessoal, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Vou anotar quem está presente. Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo certo? Então tá, Camila, Hélida, Fernando, Gabriel, Henrique, João, Luana, Marcos. E hoje é 10/5. É isso então, pessoal. Obrigada pela presença. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês hoje mais silenciosos do que nunca, né? Nem um oizinho ali no chat, com exceção da Hélita, do Marcos. Mas que vocês tenham uma boa semana. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Vou parar a gravação.